Qual a melhor combinação de esteroides em mulheres? Pois é, você tem essa dúvida e você vai quebrá-la até o final desse vídeo. Então assista até o final e não se esqueça de deixar seu curtir, que isso aqui me faz ver o quê? Que esse tipo de assunto te ajuda a alcançar seus objetivos e deixar aqui a sua inscrição para que você não perca nenhuma novidade. Vamos lá! Quando a gente fala de mulheres e esteroides anabolizantes, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê, Gabriel? Veja bem, a mulher produz muito menos testosterona que o homem. Ela está acostumada a doses de androgênios muito baixas, né? Então, qualquer coisa que eu coloco a mais nessa mulher é uma dose suprafisiológica e pode ser uma dose que potencialmente possa virilizar essa mulher. E tudo que a gente não quer é que essa mulher virilize. Ela fique com a voz grossa, ela fique com o clitóris hipertrofiado, ela fique com a face masculinizada, ou até que ela cai o cabelo e fique cheia de espinha, né? A mulher, às vezes, quer o quê? Quer um físico mais estético, ela quer alcançar o quê? Um padrão onde ela se sinta mais bela, se sinta mais tranquila com o corpo dela, ter mais autoestima. E se eu coloco uma dose a mais, que mesmo que promova um ganho de massa muscular, vai fazer essa mulher ficar parecendo um choquito de tanta espinha, isso não é condizente com a beleza e vai quebrar a expectativa dela, tá? Então a gente não pode achar que quanto mais dose, melhor, né? E a gente vê muitas mulheres errando isso. E aí eu vou te responder aqui. Qual seria a melhor combinação? Bem, antes de pensar em combinação, a gente tem que entender qual seria o perfil de esteroide anabolizante que as mulheres utilizariam. Fique calmo. Vamos lá. Quando a gente fala de mulheres terem uma alta sensibilidade a efeito androgênico, porque elas produzem muito pouco, qualquer coisa já pode ser muito, a gente tem que entender que os esteroides que têm maior potencial anabólico e menor potencial androgênico são os mais indicados. Como assim? Aqueles esteroides que promovem mais ganho muscular, ou seja, têm um alto poder de promover anabolismo e baixo potencial de androgenicidade, ou seja, tem menor chance de causar efeitos colaterais. São os que a gente vai escolher. Quais são eles? Beleza, um bem conhecido, que a mulherada adora, oxandrolona, tá? A gente tem outros, a gente pode estar usando também a nandrolona. A gente tem, por exemplo, também, né, vamos lá, a oximetolona também é um esteroide que entra dentro desse contexto. Todos eles são vendidos no mercado lícito. A gente tem outros que acabam sendo utilizados muito mais dentro do meio underground, mas que cumprem essa função, né? Logicamente que eu não estou indicando isso, né? Tem o próprio Masteron, que é a drostanolona, a Primobolan, que é a metenolona, né? O enantato de metenolona. A gente tem um acetato de metenolona no meio lícito também, de forma oral, mas enfim, são esses esteroides que acabam sendo os mais utilizados por mulheres. A grande questão é, se você tem um esteroide que tem um perfil X, né, para conseguir causar efeitos colaterais, não é só o perfil do esteroide que vai determinar se essa mulher vai ter colateral ou não. É o quê? É a dose. É o quê? É o tempo de uso. É o quê? É a suscetibilidade dessa pessoa. Como assim? A genética dela. Tá? Então, se eu estou falando de um esteroide que tem alto potencial anabólico e baixo potencial androgênico, se eu coloco muita dose, eu vou virilizar essa mulher? Vou. Se eu coloco ela utilizando por muito tempo, eu posso causar mais efeitos colaterais? Posso. Se é uma mulher que tem muita tendência a ter problemas com androgenicidade, mesmo com um esteroide numa dose razoável, baixo período de uso, eu posso fazer, né? Mesmo utilizando uma oxandrolona, que ela tenha muitos efeitos colaterais? Pode. Então, a ideia que eu quero te passar aqui é que, mesmo que seja um esteroide que teoricamente seja de boa para a mulher, se eu erro nessas outras variáveis, eu consigo fazer com que ela tenha muitos efeitos colaterais. E aí você já entendeu o quê? Que mulher é menos é mais. Menos é mais. Então, se eu estou falando de esteroides, onde qualquer dose ali a mais eu posso virilizar essa mulher, por que eu vou combinar esteroide em mulher? Por que eu vou fazer uma combinação? Se eu combino esteroides, o que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a carga androgênica, diária ou semanal. Então não tem sentido, na maioria das mulheres, fazer combinação de esteroide. Não tem sentido porque eu vou aumentar a dose semanal androgênica naquela mulher. E mais dose, mais efeitos colaterais. Logicamente que algumas mulheres atletas podem se beneficiar com o quê? Com essa combinação. E aí você tem que entender qual é o perfil de atleta. É um perfil de categoria, onde ela não vai ligar para a virilidade porque ela quer ficar muito musculosa, aí às vezes ela usa dose semelhante ao que homens estão utilizando. Agora, é uma categoria às vezes que é um pouco mais pesada, mas ela quer ser feminina, e aí geralmente se opta por uso de única droga com uma dose moderada, né, para aquela mulher, de acordo com a resposta dela. Mas assim, se a gente está falando de combinação, para você não ficar também sem resposta, a gente tem que entender que geralmente os esteroides utilizados por mulheres são esteroides o quê?
17 afoquelados, principalmente no meio lícito, né? Por exemplo, a oxandrolona, o estanozolol, a oximetolona. Então são esteroides que naturalmente são o quê? São tóxicos ao fígado e alteram bastante o perfil lipídico, ou seja, alteram bastante o colesterol, fora os efeitos virilizantes, tá? Então não tem muito sentido eu misturar 2 esteroides 17 afoquelados. Às vezes a pessoa quer misturar estanozolol com oxandrolona, oximetolona com oxandrolona. Gabriel, o que é oximetolona? Talvez você já conheça como hemogenin, tá bom? Beleza. Não tem sentido fazer esse tipo de combinação. Então se eu fosse fazer uma combinação, né, em um contexto onde eu adaptasse a dose, seria mais interessante colocar um esteroide injetável com oral, tá? E o injetável que a gente tem no mercado lícito é a nandrolona. Então seria uma DECA com algum tipo de esteroide oral, como por exemplo a oxandrolona, como por exemplo estanozolol, como por exemplo a oximetolona. É o que eu indico? É o que eu estou dizendo para você utilizar? Não, eu estou falando aqui simplesmente a nível de informação. E aí no meio underground as mulheres utilizam de forma diferente. Elas fazem essa combinação do oral com o injetável, né? Então geralmente elas usam o Masteron com algum esteroide como a oxandrolona, usam a primobolan, utilizam às vezes boldenona, que é um esteroide veterinário, que não era para estar sendo utilizado em mulheres, nem em seres humanos, mas enfim, é o que elas acabam fazendo e acaba sendo algo mais interessante, porque se você mistura 2 drogas orais, geralmente as orais são 17 afoqueladas, eu estou sobrepondo alguns efeitos colaterais, né, principalmente ali no fígado e no perfil lipídico, então não é algo muito inteligente a se fazer, beleza? Espero que tenha ficado claro, né? Quando a gente fala de mulheres, lembre-se, menos é mais. E se você quer ter assertividade e segurança, né, no cuidado dessas pacientes, que são, sim, pessoas que querem ter um resultado a mais, mas que querem também ter saúde e manter sua feminilidade, eu te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente, em que eu te mostro da base ao topo tudo o que você precisa saber para tratar com assertividade e segurança os indivíduos que estão usando esteroide anabolizante ou que eventualmente estão precisando de algum tipo de terapia hormonal, e a gente tem que cuidar e não julgar, tá bom? Se você quer saber mais sobre esse assunto e quer ter realmente, né, a capacidade de cuidar dessa pessoa, promover resultado com saúde, clica aqui no link na descrição e lembre-se, isso daqui é uma oportunidade que você tem de entrar em um mercado com alta demanda de pacientes particulares para conseguir ser valorizado, receber o quanto você merece e efetivamente viver a medicina que você sempre sonhou, sem precisar de depender, né, de baixas remunerações, ser desvalorizado e no final das contas não se sentir, né, satisfeito em fazer o que tudo você está podendo fazer, né? Você quer dar o teu máximo, você quer realmente produzir e conseguir causar um resultado efetivo, mas se você ganha pouco, se você é pouco valorizado, você não consegue. Isso daí, infelizmente, é muito frustrante. Mas aqui eu estou te oferecendo uma oportunidade de ouro. Você vai ser valorizado, você vai conseguir entregar tudo que aquele paciente merece e que você também merece. Então, te espero lá e um grande abraço.